Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que vai fazer toda a diferença nessa sua jornada, nesse seu processo, para que você consiga alavancar os seus resultados. Eu posso afirmar para vocês, acho que com quase 100% de certeza, que se você não prestar atenção nisso, vai ser muito difícil que você consiga virar essa chave. Esse assunto que nós vamos tratar agora, esse assunto que nós vamos falar agora, ele é muito mais profundo e eu vou querer falar muito mais vezes com vocês sobre ele, tá? Mindset, um mindset fixo, um mindset de crescimento. Hoje a gente já ouve falar aí do viver o momento, né? Então isso é muito importante e nós vamos falar mais para frente sobre isso. Mas eu queria tocar nesse assunto e eu não quero que o seu subconsciente já tente te sabotar. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo e postei nas redes sociais, foi uma polêmica danada, uma polêmica positiva, né? Porque eu comecei o vídeo justamente fazendo essa pergunta que eu quero fazer agora para vocês. Quem está ganhando a sua batalha interna? É o seu lado medíocre ou o seu lado extraordinário? Essa pergunta ela é fundamental, ela é determinante para que você consiga entender o que é o mindset e essas duas diferenças do mindset fixo para o mindset de crescimento. Quando eu digo medíocre, é agressivo, né? A gente não está acostumado a ouvir. Mas medíocre é você viver, é o mediano, é você viver ali com sua vida muito estável, tranquila. E não tem nada errado nisso. Se você acha que ali tá bom, tá bacana, tá ok. Mas eu tenho certeza que se você está fazendo esse treinamento, se você está buscando desenvolver habilidades e competências, é porque você quer o extraordinário. Você quer que o seu lado extraordinário domine, vença. Você quer ter uma vida épica. E isso é possível. E nós vamos falar sobre isso. E por que eu estou falando para você que eu posso praticamente afirmar que se você não entender isso, a chave não vira? Porque o mindset ele está ligado diretamente às nossas crenças. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre crenças. Se você não entendeu, volta lá. Se ficou qualquer dúvida, manda uma pergunta para mim. Mas as nossas crenças, elas são determinantes para quem você vai ser, quem você está se tornando. E nós precisamos vencer essas crenças. Isso está ligado ao mindset fixo, que eu vou explicar mais para vocês, mas é só para você conseguir entender. Eu preciso que você lembre do que eu falei lá das crenças, como as crenças são formadas, o que é que as crenças podem causar. Então, isso é muito importante. Ela está ligado diretamente ao nosso mindset. E esse mindset é o que faz as pessoas conquistarem o sucesso, levando em consideração que o sucesso é relativo, o seu sucesso é diferente do que é sucesso para mim, e o que faz as pessoas fracassarem, o que faz as pessoas não evoluírem. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, eu espero que vocês entendam. Volto a falar, se você não entendeu, volta o vídeo, você tem a oportunidade de assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Se ficou qualquer dúvida, manda, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Mas é muito importante que você preste atenção nisso. E eu separei um material aqui muito bom, muito didático, que eu tenho certeza que vai ficar claro para vocês. Primeiro, vou pegar a canetinha aqui. Primeiro, eu preciso que vocês entendam, né? Mindset. Mindset, se a gente for traduzir, tem algumas traduções, mas se a gente for traduzir, é configuração mental. A gente precisa entender a nossa configuração mental. A nossa configuração mental, como eu falei, das crenças, como essa configuração mental ela foi sendo construída. Vou trazer exemplos para vocês para que a gente consiga deixar a coisa mais clara e você ver como isso é importante. Isso mudou a minha vida e muda a vida dos meus clientes e dos meus alunos quando eu ensino isso. Quando eu passo para eles isso. É impressionante como é um divisor de águas, porque você começa a ter clareza sobre a situação. E é muito legal quando eu recebo o recado, e por favor, se você tiver esse insight ou insights, manda para mim, eu adoro isso. É muito bacana quando o meu aluno vira para mim, quando o meu cliente vira para mim e me manda um recado assim, ó, Cris, poxa, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu tive clareza do que estava acontecendo e consegui tomar as rédeas e levar para o caminho que eu queria. Por quê? Porque você tem clareza, porque você conhece aquilo ali. Então, isso é muito importante, tá? Bom, quando nós falamos sobre configuração mental, mindset, a gente precisa entender que ele foi construído, tanto os seus hábitos positivos quanto os seus hábitos negativos. Exemplo, a gente vê isso inúmeras vezes. Uma família, 2 filhos, 2 filhas, um filho e uma filha, tanto faz, filho A e filho B. O filho A é aquele filho que não precisa estudar muito, ele aprende com o que a professora fala.
certo? É aquele que ele não fica em casa lendo muito, estudando muito, apenas uma lida, ele consegue entender, ele consegue absorver aquele conteúdo. Sensacional. Ele passou a vida toda ouvindo da família que ele é um gênio, ele passou a vida toda ouvindo da família que ele é super inteligente. O filho B é aquele filho que não tem essa mesma facilidade. É um filho que precisa prestar muito atenção. É um filho que precisa prestar atenção e anotar. É um filho que precisa chegar em casa e revisar aquilo que foi estudado. É um filho que, se duvidar, vai precisar de reforço para entender aquilo que está sendo dito. Nada de errado com nenhum dos dois perfis, tá? Só estou dando um exemplo para vocês. Quando chega no futuro, depois da escola, depois da faculdade, depois do curso técnico, depois, enfim, quando chega na vida adulta, o filho que se esforçou mais, ele tem uma probabilidade de estourar, explodir nos seus resultados e, se duvidar, vai ser um empreendedor. E o filho A, que ouviu todo o tempo que ele era inteligente, que ele tinha uma capacidade de conexão e de, naquele momento ali, fora do normal, pode ser que ele não tenha o mesmo resultado do filho B. Por quê? Porque dentro desses dois perfis, esse filho, ele se acostumou a se desenvolver. Se ele não tiver um mindset fixo, se não foi implantado aqui um mindset fixo para ele, e se foi implantado aqui para ele o mindset de é isso aí, estude mais, você consegue. Muito bem, se foi implantado esse mindset aqui, esse filho estoura na vida. Esse filho é aquilo que vai ser um mega empresário, um mega empreendedor, um mega líder. Ele vai saber lidar com as pessoas. Por quê? Porque ele aprende a se desenvolver. E esse aqui, ele não aprendeu isso. Ele é super inteligente, mas ele não desenvolveu essa configuração mental de conseguir superar aqueles obstáculos, de se superar. Dentro dessa história, pode acontecer, por exemplo, na hora do vestibular, e eu já vi essa história acontecer, tá, gente? Na hora do vestibular, o filho A, super inteligente, foi tentar fazer medicina, foi tentar fazer direito, foi tentar fazer engenharia. Acredito eu que hoje ainda os três cursos com, não sei, acho que maior concorrência, vamos dizer assim, numa faculdade pública. Enfim, e ele perdeu para a medicina. Aquilo é um baque tão grande para ele, aquilo é um choque surreal. E se ele fizer pela segunda vez e perder, aquilo pode destruir aquele ser humano. Sim, dele não conseguir mais produzir, dele perder a sua capacidade de entendimento, de raciocínio, por conta do seu mindset fixo. Porque para ele já é inteligente. Para ele, com certeza, foi algum erro na correção da prova. Para ele, com certeza, foi porque ele chegou atrasado, porque foi qualquer outra coisa. E não porque ele não se preparou direito. Ele não foi capaz de passar na prova. Enquanto o filho B, se ele perder na primeira prova, ele vai saber que ele vai ter que estudar muito mais e ele vai estudar mais. Ele vai se preparar mais. E é capaz dele passar em medicina na faculdade pública primeiro do que o filho A. Consegue começar a entender o que eu estou querendo falar, porque eu vou trazer vários exemplos aqui para vocês. Tá? Isso é comum e estou falando para vocês aqui, ó, eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer, exatamente essa história. Então, a gente precisa entender, passar aqui para vocês, a gente precisa entender que o mindset, a configuração mental que a gente quer, nós temos o mindset fixo e nós temos o mindset de crescimento. Essa é a grande diferença. Você está vendo aqui que vou botar aqui a canetinha. Você está vendo que o mindset fixo, ele tem um cadeado. A maioria das pessoas que tem um mindset fixo é aquela pessoa que, sabe, eu brinco muito, não, por favor, não se ofenda, mas é o mindset Gabriela.
Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não muda. Ah, eu sou assim, eu sou desse jeito. Gente, não é assim, a gente precisa evoluir. Vamos pensar rapidinho na nossa evolução. Quando nós éramos bebês, olha quanto você precisa evoluir quando você era um neném. Você precisa aprender a ficar durinho, depois a engatinhar, andar, falar, reconhecer as pessoas, dizer o que você gosta e o que você não gosta. Começa todo o processo de aprendizagem na escola. Todo o processo de aprendizagem da vida. Dos seus princípios, do seu caráter, do seu mindset. Só que a maioria das pessoas, a gente não estuda sobre isso quando nós estamos construindo. 100% das pessoas. Eu só vim conhecer, só vim estudar sobre isso depois dos meus 28 anos. Depois dos meus 28 anos. Já tem um tempinho. Mas isso é muito importante, a gente precisa entender isso. E o outro mindset é o mindset de crescimento. Eu botei ali a foto do o cérebrozinho pegando peso, porque sim, a gente precisa entender que o nosso cérebro é similar à nossa musculatura. Ela precisa ser treinada, ela precisa ser desenvolvida a todo momento. A gente treina isso a vida toda. Como eu falei, quando neném, quando criança, quando adolescente, na nossa primeira fase adulta. E nós vamos desenvolvendo e chega um momento que a gente não quer mais desenvolver. Ou não presta mais atenção que a gente não está mais desenvolvendo. E isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu faço uma pergunta agora para vocês. Qual é o seu tipo de mindset? Você saberia arriscar? Me dizer? Qual é o seu tipo de mindset? Se eu perguntasse agora para você, você olhando para a tela, você tem um mindset fixo e você tem um mindset de crescimento. Qual o seu tipo de mindset? Fala para mim. Fala para mim, qual o seu tipo de mindset? Você acha que hoje você tem um mindset fixo ou você acha que hoje você tem um mindset de crescimento? Eu vou trazer outro exemplo para vocês. Imagina que você chegasse hoje, você ainda estivesse na faculdade, e você chegasse hoje para pegar a nota daquela prova, daquela matéria que você não tem tanta afinidade. E você, quando pega aquela prova, nota 5. Qual é o seu primeiro pensamento? O que é que você pensa quando você pega essa nota? Nossa, essa matéria não é para mim. Eu não gosto dessa matéria. Nossa, essa matéria não entra na minha cabeça. Nossa, eu sou burro. Não, isso aí eu não entendo. Isso aí não entra na minha cabeça. Esse é seu tipo de pensamento? Ou quando você pega aquela prova, nossa, eu pensei que eu estava sabendo, que eu estudei. Nossa, então eu tenho que... Deixa eu ver o que eu errei. Já sei o que eu errei. Tenho que prestar mais atenção nisso. Mindset de crescimento. É aquele mindset que, não tem jeito. Isso não entra, isso não acontece. Esse pensamento, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Isso pode ser para tudo. E o outro pensamento é, como eu posso melhorar? Onde foi que eu errei? Como eu posso fazer isso? Esse é um mindset de crescimento. Esse é um mindset fixo. E vamos supor que nesse mesmo dia, eu quero que você vá pensando aí com você, tá? Vamos supor que nesse mesmo dia você pegou a prova e você saiu. E quando você saiu, se você tem carro, você tomou uma multa, porque você parou o carro no lugar proibido. Se você não tem carro, quando você saiu para pegar o transporte, começou a chover. Qual é o seu pensamento? Ah, não é possível. É muito azar. Não. Tomei uma multa. Quantas coisas erradas estão acontecendo e eu tomo uma multa? Tive que parar correndo porque senão eu ia perder a aula. Chuva? Ah, não. É muita... Eu não tenho sorte. Aí, nesse momento, você pega o telefone, porque você está muito furioso e quer ligar para um amigo, para desabafar, para conversar, para uma amiga. Quer ligar para desabafar, para falar aquilo, que absurdo que você tomou uma multa, que absurdo porque sua nota não foi boa, porque a correção não deve ter sido das melhores.
E você liga para sua amiga ou para seu amigo. E quando você liga para sua amiga e para seu amigo, ele vira para você, atende o telefone e faz assim, ó, eu posso falar com você depois porque eu tô um pouquinho ocupado agora. E desliga o telefone. Qual o seu sentimento nesse momento? Largado, abandonado, ninguém te dá atenção. Será que esse meu amigo mesmo merece essa atenção que eu dou para ele? Porque eu liguei para ele para desabafar e ele não me deu atenção. É assim que você se sente? Esse é um mindset fixo. E se em algum momento da sua vida você sentiu isso é mindset fixo, mas não tenha medo. Todos nós temos um mindset fixo. O importante é que a gente tenha clareza para transformar ele em mindset de crescimento. Eu fiz uma pergunta para você no início, que qual lado estava vencendo? O seu lado medíocre ou o seu lado extraordinário? É uma briga de quebra de cabo de guerra o tempo todo. O seu lado medíocre vai te puxar para baixo todos os dias, em todas as ações e tudo o que acontece na sua vida. O seu lado extraordinário, ele precisa puxar, só que ele só puxa se você mandar. Se você não mandar, ele vai perdendo a força. E o lado medíocre vai ganhando. Agora, nessa mesma situação, imagina que você pegou a prova e que você saiu e que na hora que você saiu, você descobriu que, em vez de você ter tomado a multa, você recebe uma surpresa que seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu irmão, não sei, qualquer pessoa te deu um presente e pagou IPVA do seu carro. Quando você sai para pegar o transporte público, em vez de você ir pegar o transporte público, você encontra um amigo que estava passando ali e pode te dar uma carona naquele momento. E não estava chovendo, estava fazendo um dia lindo. Qual o seu pensamento? Se você não para pensar e não para agradecer isso que está acontecendo, é um mindset fixo. Sim, porque você não valoriza aquilo. Você não está pensando, você acha que aquilo é normal. Seu pai pagar o IPVA para você, seu esposo ou sua esposa pagar o IPVA para você, é algo comum. Você não pensa, poxa, olha o que foi que eu fiz, olha o que eu construí, olha o que foi feito para que eu ganhasse isso, para que ele me retribuísse com isso. Olha que legal, meu amigo me viu andando na rua e parou para me oferecer uma carona. Olha que bacana, olha como eu sou bem visto, olha como as pessoas me querem bem. Olha o favor que ele me fez. Se ele me fez um favor desse, ele é uma pessoa que gosta de mim. Ele é uma pessoa que está querendo me ajudar. Ele é uma pessoa boa. Esse pensamento é um mindset de crescimento. Eu estou pensando na melhoria, eu estou pensando na evolução, eu estou pensando no contexto e agradecendo o que foi feito. Isso é mindset de crescimento. Se você simplesmente acha que aquilo é normal, ou acha até que é obrigação, não, meu esposo pagar meu IPVA é obrigação. Ué, ele tem que pagar, a gente tem que pagar as contas. Minha esposa pagar? Ué, tem nada demais. Isso é mindset fixo. Mindset de crescimento, na mesma situação, é aquele mindset que você puxa, olha o que eu consegui construir, olha o que foi construído, olha as minhas ações, o que resultaram. Aquela pessoa não tem obrigação de te dar carona. O seu marido a sua esposa, o seu marido, ele te deu um presente, ele pagou seu pai, sua mãe, não sei, ele te deu um presente, ele pagou seu IPVA, você recebeu ali, ó, IPVA pago, Qual pensamento você tem? Eu quero que vocês reflitam em relação a tudo na sua vida. E o amigo que você ligou e não te atendeu? Qual o seu sentimento naquele momento? Pô, Cristiano, esse é difícil, viu? Porque eu estou passando por um dia difícil, eu ligo para a pessoa não me atende. E você já parou para pensar assim, pô, será que ele também está passando por um dia ruim? Será que também ele está passando por uma situação complicada e eu nem perguntei para ele como ele está? Ele atendeu e eu já quis começar a falar e ele só virou para mim e fez assim, ó, eu não posso falar agora, falo com você depois. Só que você já criou, por quê? Porque o seu mindset fixo é olhando para você. Eu, os outros, a prova foi corrigida errada. Deve ter tido algum erro aqui. Minha questão está certa. Sem ter conferido, sem ter corrigido antes. Sem ter analisado se realmente você sabia aquilo ali. Mas a culpa sempre está nos outros. Isso é um mindset fixo. E agora,
Esquece os exemplos. Espero que vocês tenham refletido sobre os exemplos. Eu vou trazer mais exemplos para vocês, tá? E agora, no momento que você quer deslanchar na sua carreira, no momento que você quer ter resultados incríveis, adivinhe o que esse... Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Adivinhe o que essa configuração mental está fazendo com os seus resultados. Imagine o que essa configuração mental está fazendo com os seus resultados. Vocês sabiam que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, já faliu? Dentro das pesquisas que eu fui fazendo sobre mindset, sobre riqueza, sobre gestão de tempo, sobre planejamento, são assuntos que eu me aprofundei muito nesses últimos, 10 anos. Eu descobri que ele faliu, perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Em um ano, ele recuperou. Em um ano, ele recuperou. Como assim? Peraí. Então ele perdeu tudo. Então ele não perdeu tudo. Como é que ele recuperou? O mindset dele é um mindset de crescimento. É um mindset de produção. É um mindset de empreendedor. Ele sabe fazer. Ele foi lá e conversou com uma pessoa, ele tinha contatos, ele criou uma rede de relacionamento, ele tinha network, ele tinha pessoas ao redor dele. Você pode estar pensando, mas ele tinha pessoas. Foi ele foi lá, ele criou o projeto, ele levou o projeto foi aceito, ele virou sócio. De sócio, ele começou a ter retorno financeiro. Quando ele começa a ter retorno financeiro, ele abre outros negócios e ele vai voltando. Com um ano, ele recupera tudo que ele tinha perdido. Um ano. Tem gente que às vezes perde o emprego, acabou o mundo. Tem vezes que a gente perde toma um tombo com alguma coisa, cai o mundo. Mindset de crescimento é você parar, mapear. Um dia eu fiz isso propositadamente para um investimento que eu tinha feito e não deu certo. E eu parei e fiz assim, não, eu preciso ver o que foi que eu errei, porque senão eu vou abrir outro negócio. Outro negócio não foi uma empresa, foi um plano, um projeto que eu tentei colocar em prática. Não deu certo, mas não deu certo porque eu não coloquei o plano de ação da melhor forma. Aí eu peguei aquilo e abri assim no papel. Peguei um papel A3, que é um papel maior, coloquei e fui mapeando tudo que foi feito, tudo que, na verdade, eu achei que poderia dar certo. E aí eu fui olhar, já existe isso no mercado? Já. E quem fez isso? Como fez? Ele fez de outra forma, eu fiz assim. E aí eu encontrei o meu erro. Só que nesse momento eu já tinha recebido uma outra proposta, já estava fazendo um outro negócio, já estava com outra coisa alinhada e não retornei para isso que eu tinha colocado em prática, mas isso faz toda a diferença. Então é muito importante que você pegue e você tenha esse mapa de tudo que você fez, de tudo que você quer fazer, porque isso é mindset de crescimento. É você olhar para o que você está fazendo, olhar para o que você fez e ver, principalmente, qual é a sua reação, seu sentimento, seu pensamento daquilo que está acontecendo nesse momento. Porque eu tenho certeza que quando você muda isso, você consegue sempre evoluir. Gente, os grandes atletas, Usain Bolt, ele falou que desde pequeno ele falava que seria o homem mais rápido do mundo. Todos os atletas da Jamaica chegavam para treinar às 9 da manhã. Ele chegava para treinar às 7h30. Ele dormia no estádio. Todos os atletas saíam do estádio de treinamento 4 horas da tarde. Ele saía de lá às 7 da noite, às 19 horas. Ele treinava 2 horas a mais pela manhã e 2 horas a mais, 1h30 mais ou menos, de 1h30 a 2 horas a mais pela tarde do que todo mundo. O primeiro recorde mundial para ser quebrado abaixo dos 10 segundos demorou 40 anos para ser batido. Durante 40 anos, ninguém conseguiu bater o recorde de 10 segundos. Depois que uma pessoa, esqueci o nome dele agora, ele consegue bater esse recorde foi sendo quebrado ano após ano.
Até que agora ninguém conseguiu bater o de Usain Bolt. E depois vão conseguir bater, por quê? Porque se alguém fez, você também pode. Esse é o mindset de crescimento. O que é que essa pessoa fez? Eu já falei para vocês. O sucesso deixa rastros. É só a gente ver o que é que aquela pessoa está fazendo. É só a gente ver quem já conquistou isso que eu quero, o que foi que ele fez. Não é copiar, é entender o que já foi feito. Eu vou ser muito mais assertivo do que tentar adivinhar o que eu tenho que fazer. Você tem que ir pelo seu instinto? Sim, mas olhando o que já foi feito. Eu não posso nunca querer ser um milionário trabalhando e só trabalhando como concursado. Eu não posso ter salário de concursado e tentar ser milionário. Não posso fazer nada da minha vida para juntar aquele dinheiro e conseguir meu primeiro milhão. Por quê? Porque você não tem escalonamento do seu faturamento. Ah, então se eu for assalariado também não. Também não. A única forma que você tem de fazer isso é múltiplas fontes de renda. Eu tenho esse salário do concurso, eu tenho esse salário porque final de semana eu faço isso e de noite eu faço isso aqui. Pronto, então esse aqui é a base que vai pagar minhas contas e esse aqui é o que vai fazer eu faturar muito mais e aumentar a minha fonte de renda. Esse é um pensamento de mindset de crescimento. Agora, as pessoas quando vão atrás da segurança, é para se acomodar e viver com aqueles 10 mil por mês. E viver com aqueles 15 mil por mês. E isso não está errado. Eu só quero que você entenda, se viver com 10 mil por mês está bom para você, é sensacional, show! Vá atrás do teu sonho. Agora, não fique frustrado porque você não conseguiu juntar seu milhão. Não fique frustrado porque você não consegue fazer uma viagem internacional todo final de ano. Não fique frustrado porque você não consegue ter o carro dos seus sonhos. Não consegue colocar teus filhos na melhor escola. Ei! Entende? E isso você tem que entender que foi uma escolha sua. É o seu mindset. Na live que nós estávamos fazendo, eu e Sabrina, eu comentei sobre isso e depois várias pessoas vieram no meu direct comentar. Falar que Cristiano, realmente isso. Quantas vezes você tem que ver com quem você está se aconselhando? Você tem que ver com quem você está querendo saber esse tipo de informação que a gente está entregando aqui para vocês. Você que quer começar a estourar os seus resultados na sua advocacia, ter resultados incríveis na sua advocacia, você vai perguntar para teu pai, você vai perguntar para tua mãe, você vai perguntar para sua referência, sua avó, seu tio, não sei, que toda a vida viveu porque fez concurso público, passou e está ali pingando dinheirinho. Sabe qual é o mindset dessa pessoa? Vai fazer concurso. Empresa no Brasil não dá certo. 90% das empresas no Brasil quebram porque tem muito imposto. Já parou para pensar nisso? Agora, vá perguntar para um empresário. O empresário ele não quer deixar a empresa dele. Não quer de jeito nenhum. Quem tem esse mindset, e aí você pode estar achando, mas isso é nato. Aquela pessoa é uma empreendedora nata. Não existe esse negócio de nato. Ele foi desenvolvido. Ele pegou a musculatura dele, Ele pegou a musculatura dele e treinou a musculatura dele. Ele treinou a musculatura dele. Para empreender, para olhar com outra visão. Para saber que dali ele pode fazer algo mais. Não é fazer do limão a limonada. Fazer do limão a limonada suíça. Fazer do limão 10 shotzinhos de limão e conseguir vender. E com a casca fazer uma decoração no copo que é isso. É sair. A foto foi proposital. É sair do quadrado. Sair da caixa. Entende? Então, eu preciso que você comece a identificar isso. E quando eu falo do mindset fixo e do mindset de crescimento, nosso subconsciente tende a falar, não, mas o meu pensamento eu quero crescer.
Eu tenho um pensamento que quero crescer. Não é o pensamento que você quer crescer, é o seu sentimento quando acontece uma situação dessa. Isso é que vai fazer a diferença. Ó, eu coloquei algumas coisas aqui do mindset fixo e do mindset de crescimento. Quem tem um mindset fixo, ele crê que a inteligência e a habilidade são natos. A pessoa já nasce inteligente, né? Então ele tem esse pensamento. Não, ele é assim porque ele é muito inteligente. Né? Ele tem dificuldade em ver as próprias limitações, foi o que eu acabei de falar para vocês. Não é, você quer, você deseja, você quer crescer, você quer ganhar mais, você quer ter sucesso, mas você não consegue olhar para as suas limitações. O que é que eu preciso desenvolver agora? O que é que eu preciso fazer para potencializar os meus resultados? Então isso é ter dificuldade em olhar para as suas limitações. Você precisa olhar para elas. Quem tem mindset fixo evita desafios por medo de revelar fraquezas. Gente, isso é... Como é que eu posso dizer? Isso é muito forte. Eu posso dizer que 95% das pessoas têm isso. Elas não querem mostrar as suas fraquezas. Mas quem está pedindo para você postar a sua fraqueza no Instagram? Quem está pedindo para você postar a sua fraqueza no Facebook ou fazer um vídeo no YouTube falando sobre sua fraqueza? Você precisa mostrar a sua fraqueza para você. Você precisa mostrar a sua fraqueza para o seu mentor, para o seu coach, para alguma pessoa que está te auxiliando. Você precisa mostrar a sua fraqueza aqui para a gente, para mim, para a Sabrina. Eu quero ver sua fraqueza. Eu preciso entender qual é o ponto que você não conseguiu desenvolver ainda, para que a gente consiga fortalecer ele, para que a gente consiga desenvolver esse músculo. Agora as pessoas viram e falam assim, não, tá tudo ótimo. Não, tá tudo bem. Outro dia nós estávamos fazendo uma mentoria, eu e Sabrina, para um escritório de advocacia em Vitória do Espírito Santo. Quem é de Vitória, depois manda um alô aí. Um escritório de advocacia em Vitória do Espírito Santo. E na primeira reunião, que nós chamamos de reunião de alinhamento, que é justamente para a gente saber o estado atual daquela pessoa, para a gente conseguir mapear o que precisa ser feito e para saber justamente as fraquezas. E quando eu perguntei para ele sobre as fraquezas, ele não tinha fraquezas. Ele sabia prospectar, ele sabia fazer marketing, ele sabia. Ele só não sabe por que ele não tem resultado, porque ele sabia fazer. Você já pensou isso? Poxa, eu sei tudo e não tenho resultado. Isso é não saber, é ter medo de revelar as suas fraquezas. Não, você não sabe fazer marketing. Foi o que eu falei para ele. Meu papo é reto, gente. Eu sou direto. Quando eu estou fazendo mentoria, se depois você for fazer mentoria comigo, quiser fazer, vai ser um prazer fazer mentoria com vocês, vai ser um prazer fazer um acompanhamento coach executivo com vocês. Fiquem à vontade depois pra gente conversar sobre isso, pra te explicar como é que funciona. Mas eu sou muito direto. Muito. E eu falo, não, você não sabe fazer. Você não sabe fazer. Não sabe fazer marketing. Não sabe prospectar. Você acha que sabe. Você pode até saber o conceito, mas não sabe colocar em prática. Eu falo muito para os meus clientes, eu não estou aqui para ser o teu amigo e concordar com o que você está dizendo. Eu estou aqui para te mostrar o caminho que você tem que ir. Não fique chateado, se ficou chateado, desculpa, mas meu sucesso é fazer com que você tenha sucesso. Então eu não posso aqui mentir dizendo que você sabe fazer. Você não sabe fazer. Então eu preciso que você tenha clareza das suas fraquezas. Eu preciso que você saiba e que você exponha para a pessoa certa a sua fraqueza. E se a gente está conversando aqui, eu quero que você me fale qual é a sua fraqueza. Certo? Outro ponto muito importante de quem tem mindset fixo é não crer que o esforço possa gerar mudanças. Eita, que essa também é forte, essa também é muito grande. Para que eu vou fazer mais? Para que eu devo fazer mais? Para que eu vou me esforçar mais? Aqui tá bom, estou pagando minhas contas. Quantas pessoas agora na pandemia tiveram problema com isso? Tava bom, não precisava fazer mais. Por que chegar uma hora antes? Por que sair 2 horas depois? E quando a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, ninguém tinha capital de giro para ficar 3 meses dentro de casa. E as pessoas estavam saindo desesperadas porque precisavam fazer dinheiro para pagar as suas contas. Mas ela não pensou que se ela tivesse feito isso, e se ela não construiu as metas e objetivos dela de médio e longo prazo,
Sim, eu entendo que algumas pessoas foram pegas de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa. Mas algumas pessoas foram pegas de surpresa porque começaram a fazer esse ano. Começaram a fazer ano passado. E não deu tempo. Mas tenho certeza que se você tivesse... Eu sou autônomo. Sabrina é autônoma. A gente tem os nossos treinamentos, a gente tem os nossos clientes. O que é que você acha que aconteceu no início da pandemia com os nossos clientes? O que é que você acha que aconteceu no início da pandemia com os nossos treinamentos, todo mundo com medo do que fosse acontecer? As pessoas estavam querendo gastar mais e comprar treinamentos? Nós tínhamos que ter uma reserva, e nós tínhamos uma reserva, para que a gente conseguisse continuar a produzir enquanto aquela reserva ia sendo consumida. E hoje a gente já está recolocando a reserva. É assim que funciona. Então, as pessoas de mindset fixo, ela não crê que o esforço possa gerar mudanças e encara problemas sem esperança de resolver. Problema acontece, né? Quando o problema acontece, é aquela pessoa que para assim e fala assim, não, agora já deu. Já deu, não tem como. Isso aí, não posso fazer. Tem uma frase que eu repito como mantra. Eu começo a fazer uma coisa, parei naquele problema, parei naquele obstáculo, e meu pensamento é, eu termino tudo que eu começo. 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 Pode ser naquela ligação que te colocaram na espera de alguma coisa que você está tentando resolver. Eu não desligo a ligação porque eu termino tudo que eu começo. Pode ser em alguma coisa que você está tentando consertar da sua casa. Eu brinquei outro dia aqui comentando que aqui é o nosso estúdio, nós temos um estúdio profissional que a gente grava aqui as aulas para vocês. E aqui no estúdio nós temos uma sala de reunião também aqui atrás. Aqui no estúdio nós temos 2 cadeiras e aqui atrás na sala de reunião nós temos mais 6 cadeiras. E essas cadeiras nós compramos pela internet, elas chegaram completamente desmontadas e quem montou fui eu. E na hora que eu estava montando, teve uma hora que eu não sabia, tinha 2 tipos de parafusos, o manual era super confuso, eu não sabia onde colocar, e eu termino tudo que eu começo, eu termino tudo que eu começo, eu termino tudo que eu começo. Eu levei 4 horas para montar. Mas eu montei. Fui no YouTube e busquei tutorial e coloquei a marca da cadeira e montei. E é assim para tudo na minha vida e você tem que pensar nisso. E isso é mindset de crescimento. Mindset de crescimento. Quem tem mindset de crescimento crê no desenvolvimento da inteligência e habilidades. Ele entende que desenvolver inteligência e desenvolver habilidades é super capaz, é super comum. É só você querer, é só você se comprometer e desenvolver aquela habilidade. Eu ainda não sei. O que você não tem? Escuta uma coisa. O que você ainda não tem é porque você não sabe como ganhar. É lógico. Você precisa desenvolver essa habilidade. A partir do momento que você desenvolve essa habilidade, você consegue conquistar isso aqui. É matemática. Desenvolveu? Conquistou. Desenvolveu, trabalhou, conquistou. Trabalhou no sentido de colocar em prática, colocar em ação. É fato isso. Quem tem um mindset de crescimento busca aprendizado para superar suas limitações. Olha o exemplo que eu acabei de falar com vocês. Eu estava tentando montar a cadeira, não consegui, olhei no manual, não consegui, eu vou no YouTube. Eu vou aprender isso aqui. Isso aqui não é mais do que eu, não. Deixa eu contar uma particularidade para vocês, e quando eu conto meus exemplos, tá, gente? Não é querendo dizer que eu sou o melhor, que eu sou... Não, é porque eu desenvolvi o mindset de crescimento na minha vida, que eu desenvolvi isso, que eu potencializei isso, que eu faço isso muito, e que eu quero dividir com vocês para que você faça também. Eu pego o meu ego e trago aqui para baixo. É porque eu quero que você faça isso também. Nós temos hoje uma rede, nós temos hoje o Descomplica Jus, nós temos hoje vários treinamentos, vários cursos online. E quando nós começamos, existe todo um aparato, né? A gente precisa de servidor dedicado, a gente precisa fazer, e nós não tínhamos, hoje a gente já tem uma equipe, mas nós não tínhamos uma equipe. Quem fazia tudo era eu e Sabrina. Lógico, a gente pagou uma pessoa para fazer o site. Mas depois, o que foi que eu fiz? Amigão, deixa eu tirar uma dúvida com você. A gente não tem, isso lá no início, a gente não tem agora condições de ficar pagando manutenção do site. Quanto é que você me cobra para me ensinar a fazer a atualização? Eu preciso que você me ensine.
Ele fez, como assim, Cristiano? Eu quero uma mentoria com você. Vamos supor, eu tenho um texto novo que eu quero botar no site. Tem um vídeo novo que eu quero botar no site. Eu quero que você me ensine. Quanto é que você me cobra para me ensinar? É nesse momento eu não tenho condições de pagar. Nesse momento eu vou ter que subir. E assim que a coisa começar a acontecer, eu tô te garantindo, eu vou te contratar. Porque eu não vou ter condições de fazer tudo. Mas agora eu preciso que você me ensine. Ele me ensinou. Eu aprendi. Eu fiz. E hoje, ele é nosso funcionário. Ele é que cuida da parte técnica. Na verdade, hoje eu quero dizer 2 meses depois. O primeiro mês, nem 2 meses, foi no segundo mês. O primeiro mês era eu que fazia a atualização do site. Eu que subia o texto, eu que subia. Assim, com o marketing. Marketing digital? Meu Deus, como faz marketing digital? Como fazer marketing digital? Como fazer marketing no Google? E a gente vai ter uma aula falando sobre marketing digital. Como fazer marketing no Google, como fazer marketing no Facebook, no Instagram, no YouTube, como usar a rede social, como usar o WhatsApp, cartão digital, meu Deus, o que é isso? Eu fui lá e comprei um treinamento online falando sobre marketing digital. Fizemos o treinamento, eu e Sabrina, para a gente entender aquela ferramenta e como funcionava. Eu sei fazer tudo? Não, mas me viro sozinho. Garanto que 70%, 80% eu sei fazer. E hoje que nós temos uma pessoa, que não é a mesma que cuida do site, que nós temos uma pessoa que cuida do nosso marketing digital, que a gente passa para ela e ela faz as coisas. Eu converso com ela de igual para igual. Eu falo, Carlão, tudo bom? Vem cá, como é que está essa campanha assim, assim, assim? Mas qual é o retorno? E o remarketing? E o que está em relação? E o pixel do Facebook? Já está linkado ao nosso site para que a gente consiga... Eu converso com ele de igual para igual porque eu entendi. Eu estudei aquilo ali. Eu não consigo colocar em prática por várias outras demandas que eu tenho. Clientes, aulas, responder material, criar novo material, gravar novas aulas, cuidar do administrativo aqui, do estúdio e do escritório, que sou eu que faço. Mas eu sei aquilo que está acontecendo. Se ele falar para mim uma coisa, ele não pode falar para mim uma coisa que não existe, porque eu sei todo o processo daquilo que acontece. O que foi que eu fiz? Eu busquei aprendizado para superar as minhas limitações. Isso é importantíssimo. Quem tem mindset de crescimento, abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Isso aqui também pode fazer a diferença para você. Todos os seus desafios você precisa encarar como aprendizado. É importante. Quem tem mindset de crescimento vê o esforço como o caminho da excelência. Gente, capricho é o pai da prosperidade. Certo? Capricho é o pai da prosperidade. Quando você vai fazendo ali, vai melhorando. Olha, vê que seu esforço é o caminho da excelência. Cada vez que você se esforçar, cada vez que você fizer mais e melhor, o seu resultado também vai ser mais e melhor. Eu não posso me contentar com isso. Se eu comecei a fazer a minha prospecção com 5 clientes por dia, faço 5 prospecções por dia, 5 prospecções por dia, 5 prospecções por dia. Quanto tempo você vai ficar fazendo 5 prospecções por dia? Se com 5 prospecções por dia, 25 prospecções na semana, 50 prospecções em 2 semanas, 100 prospecções no mês, eu consegui fechar 2 contratos, se eu fizer 10 prospecções, eu consigo 4 contratos. Eu preciso entender que esse capricho vai fazer com que meus resultados melhorem. Isso é mindset de crescimento, eu não posso me acomodar, não. 5 tá bom, 2 contratos por mês tá lindo, tô pagando minhas contas. Não, você tem que querer mais, isso não é ambição. Na verdade, a ambição ela é boa. Você não pode só deixar que isso te sufoque. Mas você precisa pensar assim. Quem tem mindset de crescimento, pensa assim. E enfrenta os problemas com entusiasmo. Isso é muito importante. O problema... sem querer entrar muito no assunto, tá? Quando a gente estuda um pouquinho de neurociência, que a gente vê como as sinapses são feitas, como o nosso cérebro interpreta o desafio, o problema. Quando você encontra um desafio, quando você encontra um problema, que você faz um esforço, sinapses são geradas, conexões no nosso cérebro são gerados, são feitos, para que você consiga pensar e desenvolver uma solução, ou soluções de algo que você viu.
de algo que você já entendeu, de como você pode superar aquilo. Então é no esforço que você consegue se desenvolver. Sem esforço, você vai repetir padrões. Então, quem tem mindset de crescimento enfrenta todos os problemas com entusiasmo, porque ele sabe que ele está se desenvolvendo. Um problema hoje vai ser a solução de amanhã. Quem tem mindset fixo, um problema hoje acha que é azar. Que um problema hoje acha que isso não é para você. Um problema hoje é porque você não sabe. Um problema hoje é porque você não tem sorte. Quem tem mindset de crescimento entende aquilo como desenvolvimento, como progresso. Eu comecei esse vídeo dizendo que essa chave, se for virada, você estoura. Porque tudo que nós vamos falar para vocês, nesse treinamento, você precisa virar essa chave. Se em algum momento você parou o vídeo e fez assim, ó, isso eu já sei. Desculpa, isso é mindset fixo. Ouve o que a gente está te escutando. Eu não conheço nada que sem método seja melhor do que com método. E esse método que nós estamos trazendo para vocês, nós já aplicamos em diversas pessoas e diversas pessoas tiveram resultado positivo. Primeiro aplicamos em nós. Primeiro apliquei em mim e tive resultado. Apliquei em Sabrina e Sabrina teve resultado. Aplicamos no nosso negócio e o nosso negócio teve resultado. Aplicamos no nosso primeiro mentorando, teve resultado. No nosso segundo, no nosso terceiro. 100 pessoas, 200 pessoas, não sei de cabeça quantas pessoas a gente já ajudou. Nos nossos treinamentos, uau! Olha, dia 14 de março, 2 dias antes da pandemia, antes de dar o lockdown e fechar tudo, 14 de março de 2020, eu estava num treinamento com 65 pessoas dentro de uma sala, falando sobre mentalidade, prosperidade, riqueza, gestão de tempo. Incrível, depois que aconteceu a pandemia, você não faz ideia de quantos recados eu recebi dessas pessoas que estavam lá no treinamento comigo, que pensaram nisso, que fizeram isso, que estavam criando isso, que estavam não sei o quê. Por quê? Porque elas tiveram clareza. Eu só estou trazendo para vocês algo que é real, não é achismo. Então eu preciso que você faça com que essa chave vire, que você mude o seu mindset, que você entenda essa diferença. Isso vai fazer um resultado, vai trazer um resultado incrível para vocês. Quem tem mindset de crescimento, se eu erro, quero tentar de novo. Mentalidade de crescimento é ouvir como as outras pessoas fizeram algo, me ajuda. Adoro receber feedback, isso me ajuda, gente, ó, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é fundamental. Porque às vezes você ouve um feedback, só que interpreta como crítica. E às vezes você ouve uma crítica e você se enfurece. Uma certa vez, dei um treinamento gratuito. Vira e mexe, eu dou treinamento gratuito, tá? Fica atento lá nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue. Cristiano Brandão Oficial. Você me acha lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim. Treinamento gratuito. 1 semana de treinamento gratuito. Todos os dias. Todos os dias. E foi show de bola, várias pessoas se inscreveram, várias pessoas na sala, legal, recebi vários feedbacks positivos, e aí eu recebi um feedback que eu achei muito interessante. O rapaz, a pessoa que me deu o feedback, eu estava fazendo, foi em plena, sei lá, acho que 3 meses de pandemia, se eu não estiver enganado foi em maio, pior das hipóteses foi em junho, enfim, a gente não estava nem vindo para cá para o estúdio, nós estávamos em casa. E eu fiz as gravações, eu fiz as aulas da varanda da minha casa. Eu coloquei a câmera, usei a televisão que tem lá na minha varanda e comecei a dar aula para o pessoal. E o feedback que ele me deu foi que ele não tinha nada para falar do conteúdo. Mas que o ambiente que eu estava gravando não estava propício para uma aula. Porque dava para ver que eu estava numa varanda gourmet. Eu poderia, muito bem, cara, um treinamento gratuito. Você está reclamando mesmo do ambiente que eu estou fazendo? Eu poderia, sei lá, 200 pessoas que se inscreveram, eu só recebi feedback positivo, esse cara foi falar do ambiente, a gente no meio da pandemia. Mas sabe o que foi que eu fiz? No meu segundo treinamento gratuito, eu fiz da varanda, mas eu preparei o meu ambiente. Eu tirei uma cafeteira que ficava atrás de mim,
uma cafeteira dessa gourmet de cápsula. Eu coloquei livros, eu coloquei um flip chart, a televisão, flip chart, eu coloquei algumas coisas. Eu posicionei a câmera onde não desse para aparecer a varanda toda. Eu enquadrei ela justamente assim, ó, daqui para cima. Aqui não, aqui é uma estante própria para isso. Mas eu enquadrei ela daqui para cima apenas. Eu entendi aquele feedback, eu captei aquela informação, e se ele pensou aquilo, o conteúdo eu sei que era de qualidade, mas se ele pensou aquilo, poxa, o cara está fazendo da varanda de casa. Outras pessoas também podem ter pensado. E o que foi que eu fiz? Melhorei, evoluí. Mudei aquele ambiente. Pode ter tido gente que fez assim, ó, pô, que legal, ele está fazendo de casa, olha. Isso é mindset de crescimento. Eu não preciso me preocupar com o pensamento dessa pessoa. Mas eu tenho que me preocupar com o pensamento da outra pessoa que tem um mindset fixo porque ele é meu cliente. E eu não posso deixar que o meu cliente tenha um mindset fixo em relação ao meu trabalho, porque senão ele não vai mais fazer nada meu. Porque senão eu não vou conseguir fazer com que ele continue sendo meu cliente. Porque aquilo, essa barreira que ele criou, de eu estar na minha varanda gourmet, vai fazer com que ele desista, não vai fazer com que ele assista mais. Infelizmente, ele só me deu esse feedback no final do treinamento. Que se ele tivesse me dito isso no primeiro dia ou no último, eu teria mudado. Isso é mindset de crescimento. Quem tem mindset de crescimento pensa, o meu esforço e minha atitude controlam minha habilidade, controlam minhas habilidades. Depois eu vou mudar aqui e botar um S. Controlam minhas habilidades. Quem tem mentalidade fixa, se eu não sei fazer, não quero nem tentar. Quem tem uma mentalidade fixa eu não sou bom nisso. Quem tem a mentalidade fixa, se é difícil, eu desisto. Quem tem a mentalidade física eu não gosto, se eu sei, eu gosto se eu sei que consigo fazer. Entende? Essa é a diferença de quem tem a mentalidade de crescimento e de quem tem a mentalidade fixa. E isso vai fazer a diferença na sua vida. E eu espero que tudo isso que eu trouxe para você, você comece a pensar em tudo que acontecer na sua vida, como você pode transformar essa situação para uma mentalidade de crescimento, para que você consiga se desenvolver. Porque quando você fizer isso, esse é o seu de hoje, é você hoje. E esse é o seu depois. Quando você sabe o que é mindset de crescimento, você muda a sua vida. Isso faz toda a diferença. Quando você sabe o que é mindset de crescimento, você pega aquela situação e muda. Eu estava aqui gravando com vocês agora, aqui tem uma acústica, mas dá para ouvir uma coisa ou outra do lado de fora, vocês não conseguem ouvir por conta do microfone, o microfone ele não capta. Eu acabei de ouvir um buzinaço agora, 2 ou 3, sei lá, assim, não sei quantos carros, mas buzinando. Acabei de ouvir aqui. Cristiano, se for uma situação de deslocamento, onde eu estou num engarrafamento, o cara está fazendo algo errado, mindset de crescimento para isso. O que é que eu posso fazer para evitar aquele engarrafamento? O que é que eu posso fazer para não pegar essa hora do rush? Qual caminho eu posso fazer? Qual horário eu posso alternar? Mais cedo ou mais tarde? Um momento da minha vida, eu trabalhei numa empresa que ficava a mais ou menos 70 quilômetros da minha casa. Praticamente, para quem mora muito distante, praticamente uma viagem, né? 70 quilômetros todo dia para ir, 70 quilômetros todo dia para voltar, lógico. Era muito distante. E eu passava por um local, uma via, que depois das 6h30 da manhã, era engarrafamento. De 6h30 às 8 horas, era engarrafamento. Não adianta. O que é que eu fazia para chegar no meu trabalho sem me atrasar e tranquilo? Eu saía de casa às 6. 6h30 começava o engarrafamento. Eu saía de casa às 6. Pegava. Eu fazia o caminho em 30 minutos. 6h30 eu estava lá. Eu só precisava começar a trabalhar 8. Eu estava lá 6h30. Eu tinha 1h30 lá, tranquilo. Sem fazer nada? Eu ia preparar a minha agenda, eu ia preparar o meu roteiro, eu ia preparar minhas ações. Eu ficava ali, ó,
até 8 horas eu começar o trabalho. Isso é mindset de crescimento. E não saber que você vai pegar o engarrafamento todos os dias, e esperar o engarrafamento e reclamar todos os dias. E ter o sentimento de fúria, porque as pessoas estão saindo, que não pode, que não sei o que, engarrafado. Mindset fixo. O que você está fazendo para mudar isso? Qual a sua parte que você pode fazer? Ah, Cristiano, mas é que eu saio do trabalho 6 horas, e 6 horas é o horário de pico, eu tenho que pegar. O que você pode fazer depois das 6? Você pode sair de 6 e ir direto para a academia? Ficar 1 hora na academia? Ficar 30 minutos, 40 minutos para esse trânsito melhorar? Você pode sair 1 hora mais cedo? E chegar 1 hora mais cedo? O que você pode fazer? Poxa, eu não posso nem sair 1 hora mais cedo, nem tenho academia para eu ir ali. Eu tenho que sair aquele horário. Tem outro caminho que você possa fazer? Pronto, não tem nada que você possa fazer, você vai ter que pegar o trânsito, então se conforme com isso e entenda o que é que você pode fazer nessa 1 hora de trânsito que você vai pegar, produtiva. Você vai assistir uma aula, você vai ouvir um podcast. O que você está ouvindo nessa hora de pico? Apenas música? Música é bacana, música é legal, música motiva a gente, mas 1 hora ouvindo música, será mesmo que é produtivo? Você não pode ouvir 20 minutos de música e 40 minutos de conteúdo? E aprender alguma coisa naquele momento? Mindset de crescimento. Meus amigos, minhas amigas, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, porque esse conteúdo é muito importante. E eu posso dizer aqui para vocês, assiste de novo, porque isso precisa mudar. Esse conceito precisa ir mudando. E o nome, quando a gente deu Advocacia do Zero, é justamente isso. É para que a gente traga do zero o conceito, e para que você vá transformando tudo que a gente vai falar aqui. É muito importante que você entenda isso, porque os outros módulos, as outras aulas, o restante do conteúdo que a gente vai falar para você, é importante que você aprenda a ter um mindset de crescimento, para que você tenha resultado na sua vida, para que você entenda como você pode evoluir, como você pode crescer. Isso aqui vai fazer a diferença nos seus resultados. Isso aqui, com o que a gente vai ensinar para você, vai fazer a diferença. Agora você precisa entender isso, você precisa largar, sair do mindset fixo, ter clareza do que está acontecendo, o mindset, isso aqui não, isso aqui está me bloqueando, o que é que eu posso fazer aqui? Não, eu faço isso, isso e isso vai te dar resultado. Se ficou qualquer dúvida, manda para mim que eu vou ter um prazer de responder as dúvidas e as perguntas, ou os elogios e os feedbacks. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.